São mais de 1500 crónicas escritas pelas mãos de alguém que chegava como colaborador apenas por um ano. Mas passaram 30 e por aquela coluna semanal escrita por um religioso se perceberam valores que chegavam a um público mais vasto. Ele é, além do mais, uma personalidade cívica. Porque os seus textos são todos exemplos daquilo que é humanamente, daquilo que é culturalmente, daquilo que é como figura da Igreja, mas depois são formas de intervenção política. Frei Bento Domingos é político no sentido mais nobre do termo. O serviço da polis, o serviço da comunidade, o serviço dos outros. Palavras como inconformismo, consistência, coerência, voz dissonante e jovem vinda do interior da Igreja foram algumas que ajudaram a homenagear e a explicar o porquê de 30 anos a escrever no Jornal Público. Não é algo remetido à sacristia ou meramente ao individualismo de cada um, mas que tem impacto na sociedade que somos e vice-versa. Ele também tem permitido ajudar as pessoas a perceberem quanto os acontecimentos, as dissensões, os problemas e os debates públicos têm eco no interior da Igreja Católica. E acho que este vai-vem de um homem que procura, sobretudo, a felicidade de cada um e de todos, tem sido o grande contributo do Frei Bento Domingos não para o público, mas para a Igreja e a República Portuguesa. António Marujo, na altura jornalista no Jornal Diário e responsável pela compilação de algumas crónicas em livro, recorda a teologia em fragmentos, imersa na vida cotidiana e entregue ao público em geral. Mas relendo as crónicas e relendo-as de uma forma sistemática, percebe-se a grande consistência do pensamento, sendo aquilo que ele chama uma teologia em fragmentos, porque de facto é uma teologia exposta aos bocadinhos, mas é de uma consistência, de uma profundidade e de uma sistematização extraordinária. Eu desde logo acho que deve-se vincar que o centro das suas crónicas, o centro dos textos de Frei Bento é a pessoa de Jesus, não há outro. E é a partir daí que ele constrói o seu pensamento. E o que muitos valorizam é a voz dissonante e alegre trazida do interior da Igreja. Faz sempre as suas reflexões transportam confiança, transportam esperança, transportam alegria, que muitas vezes falta na comunicação da Igreja. Houve uma altura particular da minha vida em que eu me senti mais inconformada, mais afastada da Igreja. E eu acho que aquilo que permitiu que eu não me afastasse totalmente, que eu me fosse mantendo ligada de alguma forma, foi o inconformismo que eu via nas crónicas de Frei Bento, e não só o inconformismo, mas a opinião dele, que é um bocadinho contrastante muitas vezes com a opinião dominante, perceber que havia alguém dentro da Igreja que via as coisas de uma forma mais parecida com a minha, que havia uma voz dissonante, eu acho que isso me manteve sempre presa. Foi o fiozinho que não me deixou fugir e agora estou outra vez cada vez mais perto. Mas se me perguntar o que é que me segurou, provavelmente as crónicas dele. A sessão de homenagem organizada pelo Jornal Público, que quis assinalar as 3 décadas de escrita, reveladoras de um olhar humano, mas crítico sobre a vida. As pessoas é que muitas vezes perguntavam, mas o que é que tu fazes pela Igreja? Existo? Quer dizer, a gente só pensa que faz coisas pela Igreja na missa, nos sacramentos, nas orações, nas vidas da Fátima, mas não. O Evangelho deve impregnar a nossa vida toda. Eu, no trabalho que fiz ao longo destes anos no público, nunca ocultei, pelo contrário, sempre proclamei a minha maneira de ser cristão. Isto não quer dizer que coincidi sempre com todos os bispos, com todos os papas. E a caminho dos 88 anos, o Frei Bento Domingos continua a inspirar-se e a inspirar outros na construção do serviço público e cívico, onde o religioso é parte fundamental.